E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Aislan Fernandes, do canal Geografia Lúdica. Aproveita, se inscreve no nosso canal, curte, dá um like, compartilhe, Obrigado a todos que já são inscritos em nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre demografia, tá bom? Demografia que é justamente o estudo das populações, tá bom? O estudo das populações em escala mundial. Justamente é uma ciência que tem por finalidade o estudo da população, das populações humanas e sua evolução temporal em relação ao seu tamanho, sua distribuição espacial, sua composição e suas características gerais, tá bom? Isso aí é a definição de demografia, tá bom? Trata-se também de um recurso extremamente importante para os países, pois uma vez que suas populações são estudadas, e sendo assim é possível definir as políticas públicas eficazes para todas as esferas de influência governamental, como saúde, segurança, educação, cultura e também economia, tá bom? Sobre as variáveis demográficas, a demografia analisa as mudanças que ocorrem na população ao longo do tempo, principalmente em relação ao crescimento populacional. A maior ou menor ocorrência de nascimentos, óbitos e migrações são as causas básicas para o crescimento desse fator. Dessa forma, há grande interesse em estudar dois tipos de variáveis demográficas, O primeiro grupo de fatores descreve algumas características justamente da população. Esses aspectos se referem a um determinado espaço geográfico e a um instante específico do tempo. Por isso, realizam uma análise estática da população. O tamanho da população é o total de pessoas que compõem a população estudada, tá? Nós temos também a distribuição da população, que é justamente o número de pessoas na população por unidade geográfica. O que são as unidades geográficas? Países, unidades de federação, regiões metropolitanas ou municípios, ou por situação de domicílio, nas questões rural e também urbana, tá? Nós temos a estrutura ou composição da população, que é o número de pessoas na população por sexo, masculino ou feminino, ou por grupo de idade. Em geração são formados grupos de 5 em 5 anos para ter para montar esse gráfico, O segundo grupo de variáveis, que é a natalidade, mortalidade e migração, refere-se também a um determinado espaço geográfico e a um determinado período de tempo. Entretanto, essas variáveis servem para explicar a dinâmica demográfica de uma população. O que é dinâmica demográfica? A dinâmica demográfica tem como objetivo descrever a variação quantitativa da população, o ritmo dessa variação e suas causas e suas consequências. Quando considera-se apenas os nascimentos e as mortes, tem o crescimento vegetativo, ou seja, o crescimento da população por ela mesma. Se for considerado também o saldo migratório, que é justamente a diferença entre imigração e emigração, trata-se do crescimento demográfico ou total. Na maior parte das espécies vegetais e animais, o crescimento populacional vegetativo é determinado pelas leis naturais de convivência com o meio. Geralmente, quando uma população de indivíduos surge, por ser pequena, ela possui grandes reservas de alimentos e inicialmente não se enquadra completamente na cadeia alimentar, não constituindo assim uma fonte de alimentos natural de outra espécie, tá bom? Então tem essas diferenças, essas variáveis, tá? Nessas condições, existe uma tendência a um acelerado crescimento inicial. A taxa de natalidade é sempre alta, já que impulsos instintivos da perpetuação da espécie levam os animais a se reproduzirem o quanto puderem, justamente para ter uma proliferação dessas espécies. Ao mesmo tempo, as taxas de mortalidade ainda são baixas,
já que ocorre uma falta de predadores e disponibilidade de alimentos. Com o passar do tempo, o crescimento da população tende a se estabilizar, né? Ele torna mais estável. Limitações de alimentos impostas justamente pelo meio ambiente, competição por alimentos com outras espécies e exposição aos predadores são fatores determinantes para essa estabilização, tá? Para esse controle, tá bom? Nesse caso, o crescimento populacional é limitado pela alta taxa de mortalidade, mesmo que a de natalidade ainda permaneça alta. No caso da população humana, o processo funciona de forma diferente, tá? Diferente dos outros animais. A capacidade de dominar outras espécies e transformar o meio ambiente proporcionou à população humana um crescimento populacional muito mais intenso e, de certa forma, menos determinado pelas condições naturais. O domínio do fogo, por exemplo, né, o desenvolvimento da agricultura, a revolução industrial e o desenvolvimento da medicina são as ações humanas que colaboraram para o crescimento. Né? É justamente o que? Esse crescimento populacional. Estes e outros avanços vai contribuir para uma diminuição da taxa de mortalidade humana, resultando em um crescimento vegetativo intenso, em especial nos últimos 3 séculos, né, com todo esse avanço da medicina. Essa é uma das diferenças entre dinâmica demográfica humana e dos outros seres vivos. Tá? A gente fez essa comparação entre animais e seres humanos. O crescimento humano não é controlado pelas altas taxas de mortalidade. Além disso, os seres humanos não geram filhos com base em instintos de sobrevivência, mas sim de acordo com os próprios comportamentos socialmente definidos por ela, né? Atualmente, há uma tendência de queda nas taxas de natalidade explicada por mudanças sociais, culturais e também econômicas. Isso significa que a estabilização da população mundial, que deve ocorrer até meados deste século, será ditado pelo controle da natalidade e não por altas taxas de mortalidade, é o que fez a China, né, na política do filho único. Justamente essa tendência é demonstrada por meio da teoria da transição demográfica. Tá certo? Ok? Essa aula sobre demografia, né? Se você gostou, dá um joinha, dá um like, curte, compartilha, se inscreve em nosso canal, tá bom? Aqui é o professor Aislan e até a próxima videoaula aqui no Geografia Lúdica. Até mais, pessoal!